nome de Jesus, Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus que pode, o Deus que faz, o Deus que realiza, o Deus que está estabelecendo. É muito importante você viver isso o dia inteiro, noite inteira, acreditar nisso, sabe? Não há outro como o Senhor. Conta isso para Ele, sabe? Ele já sabe que Ele é poderoso, mas o Pai sabe que Ele é Pai. O Filho precisa demonstrar ao Pai o quanto Ele acredita que Ele é Pai. Pastor Fábio colocou a palavra certinha. Se você quer um Deus para chamar de seu, não é legal. Mas se você quiser um Deus para chamar de Senhor, você já venceu. Você já venceu. Você já saiu a 1000 por hora. Está muito bem. Então acredita nisso. E hoje eu queria colocar aqui como palavra para você, como ouvir a voz de Deus. Você viu que eu estou insistindo nisso, né? Eu estou perseverando em colocar um tradutor intérprete para você, para que a gente comece, sabe, irmãos, a gente precisa conseguir distinguir, como eu brinquei outro dia aqui, tem gente que acorda à noite e fala, estou com insônia, e ele nem presta atenção que é o Senhor que está acordando ele. Você lembra de Samuel, quando ele era jovenzinho, e ele foi morar na casa de Eli, e aí de repente à noite, o Senhor chamou ele, e ele ouviu o chamado, e ele correu para o quarto de Eli, e falou para Eli assim, pois não, meu senhor, está me chamando? E ele disse, não estou te chamando. E ele voltou de novo, deitou de novo, e novamente a voz chamou ele, e ele voltou de novo até Eli, e isso aconteceu mais uma vez, e de repente, Eli sacou, quem está chamando ele é o próprio Deus. Então ele falou para ele, Samuel, quando você ouvir de novo essa voz, você vai dizer para ele, fala que o teu servo ouve. E ali Deus falou com ele pela primeira vez. Por quê? Porque Deus está sempre disposto a falar. Infelizmente, às vezes nós não estamos dispostos a ouvir. Sim ou não? Quantas vezes Deus falou para você, não vai fazer isso, espera um pouco, você falou, mas vou mesmo. Você acha que eu vou deixar perder essa oportunidade? Né? Eu não vou perder essa oportunidade, eu vou falar mesmo, está tudo engasgado aqui, eu vou falar o que eu estou pensando. E aí depois que você fala, por que eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Agora toca consertar o que eu estraguei. E o pior, falar a verdade, é uma vergonha, não é? Quando você tem que voltar lá para dizer, desculpa aí, parece que você coloca um caminhão nas costas, né? O diabo faz isso mesmo, ele tenta não permitir que você conserte o que foi estragado, mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus nos dá força para isso. Então hoje eu queria falar um pouco, né, sobre isso. O mundo espiritual não se move pelo que você quer. O mundo espiritual não se move, eu quero, não vai se mover, né? O mundo espiritual ele se move pelo que você fala. Fala para o irmão do lado, é o que você fala que move o mundo espiritual. É interessante isso, né? Ele é ativado por palavras. O mundo espiritual é ativado por palavras. E aí a gente nem percebe que muitas vezes nós temos falado coisas que não deveríamos falar. Quando você está com raiva, o que você faz? Espragueja, né? Amaldiçoa. Fala mal até da pessoa que você ama. Às vezes você é um filho, um marido, uma esposa, e quando você está com raiva, a primeira coisa que você faz é soltar tudo, né? Miserável, não sei o que, e você ataca, e você nem percebe que essas palavras são ferramentas, e que por não estarem sendo usadas por Deus, vão ser usadas por quem? O cara lá de baixo, né? Deus não vai, o outro vai. Então só existem duas possibilidades, não existe a terceira, a quarta ou a quinta, não existe em cima do muro. Alguém diz assim, eu não sou crente, mas eu não tenho nada a ver com o diabo. Não existe como. Se você é cristão, você é cristão. Se você não é cristão, já tem parte com o outro lado. E nós não temos outra possibilidade, não existe outra, só tem dois lados, né? E isso alguma vez você já jogou a moeda para cima? Ela alguma vez caiu de pezinho assim, ó? Quando era criança a gente brincava muito, porque uma vez eu vi num filme que o pessoal jogava a moeda e a moeda caiu assim parada.
E eu peguei meu irmão lá e começamos com aquilo, joguei, o dedo doeu, cansou, e nenhuma delas caiu laminada, todas elas caíram para lá ou para cá. A mesma coisa é a vida espiritual, não tem jeito, ou é um lado, ou é o outro lado, é uma escolha, e a escolha é nossa, a escolha é sua, não tem perigo, não fica preocupado, que nem Deus vai escolher por você, nem o diabo vai escolher por você, essa escolha pertence a você, é você que avalia e você que conclui, né? Temos que medir o que falamos, porque anjos e demônios estão escutando os nossos comandos. Já pensou? Você já parou para pensar nisso? Que tem anjo e tem demônio, e que todos os dois estão ouvindo seus comandos, e aquele que não pertence ao anjo, ele faz o quê? Não é comigo, mas tem um outro que é intrometido, ele é terrível, porque ele não para pensar, não é comigo, ele entra na vida das pessoas para atrapalhar as pessoas sem autorização. Então uma palavra lá fora é só uma palavra, mas aqui é uma liberação de Deus. Diga, minha palavra é uma liberação de Deus. Hoje as pessoas não fazem mais isso, mas quando a gente era criança, quem tem um pouco mais de idade assim, o senhor, né? Não? Então só eu mesmo, eu não vou empurrar ele, vou me colocar sozinho no buraco. A gente costumava ir lá e tomar a bênção do pai. Eu sei, talvez mais alguém tenha feito isso. Ainda bem, né, que eu falei, eu estou sozinho nessa. Mas a gente ia lá e tomava, e o que o pai falava para a gente? Deus te abençoe. Por que ele soltava aquela palavra? Porque ele sabia que Deus estava ligado à autoridade que era constituída sobre o pai. Então ele sabia, então ele usava a autoridade que Deus competia aos pais. E o pai muitas vezes não percebe isso, que ele tem uma autoridade. O mundo foi quebrando essa colocação. Ai que careta, ai que bobeira, ai que não sei o que, ai que não sei o que lá. Na verdade o mundo é estúpido, é inconsequente, porque aquela palavra só tinha uma boa realização, não tinha má realização. Quando o pai falava, eu estou te abençoando, queria dizer assim, eu estou pegando a bênção de Deus e colocando na sua vida. O que tem de ruim nisso? Nada. Mas aí fica o orgulho, aí fica a comparação, aí fica uma opção de outras coisas, e as pessoas param aí. Então peraí, uma palavra lá fora é só uma palavra, mas aqui é a liberação, é uma liberação de Deus, porque você está debaixo da palavra de Deus. Tem crente aqui? Cristão? Então a sua palavra tem poder na presença de Deus. É por isso que a gente precisa aprender. Está tendo uma dificuldade em casa, com filho, mulher, esposo, trabalho, não importa o que seja, comece a profetizar, comece a declarar. Quando você vai lá em Ezequiel e começa a ver ele falando, né, ele vai perguntar lá para Deus, né, o Senhor pergunta para ele primeiro, poderão reviver esses ossos, né, esses ossos secos? E o que o profeta fala? Tu o sabes. Ele devolve para Deus, porque ele sabia que era grande demais para ele. Aí vem a voz de Deus, diz o que para ele? Profetiza, filho do homem, profetiza. E aí ele vai lá e recebe a ordem, diz aos ossos que se juntem, diz que venham os nervos, diz que venha a pele, e quando está tudo completo, diz que venha dos 4 cantos da terra, venha a vida. E aí diz que ali se recompõe o exército, né? O que estava morto ressurgiu, restabeleceu, e essa autoridade é o que Deus quer que nós tenhamos. Então a tua parte, quando o dinheiro está curto em casa, é profetizar. Uma das coisas mais comuns que existem é a pessoa reclamar do salário, é a pessoa reclamar do faturamento da sua empresa, é a pessoa reclamar das coisas. Ela não está jogando a favor dela, ela está jogando contra ela mesma. Então ela precisa começar a dizer, eu agora abençoo, profetizo que o meu salário vai aumentar, que eu vou crescer, que eu vou ser bem visto na empresa. Eu começo a declarar, e as minhas declarações têm força. E aí eu começo a entender, peraí, se eu entender quem é Deus, e reconhecer o que Ele pensa, eu já estou na metade do caminho para entender a voz dEle.
porque eu já sei como ele pensa, eu já sei como ele age, eu já sei, então peraí, eu já sei mais ou menos o que ele faz. A gente costuma dizer que olhando para o irmão, para o pai, para a mãe, para a esposa, para quem convive com você, pelo jeito dele você sabe mais ou menos o que vai acontecer. É verdade ou não é? Você vê a pessoa levantar da cama, marido e mulher, você vê a pessoa levantar da cama 10 da noite, 11 da noite, a hora que você foi dormir, você fala assim, ela esqueceu alguma coisa. Não dá outra, ela vai até lá, cata alguma coisa, vai lá e coloca em cima do teu lugar, põe para carregar algum negócio. Existem alguns comportamentos que praticamente identificam a realização. E é isso que nós precisamos assumir, começar a entender o pensamento de Deus, porque quando Ele falar, vai ser tão fácil de a gente entender. Já reparou como é difícil você falar com uma pessoa que está com máscara? Essa máscarazinha que vocês estão usando, eu não estou falando de ser mascarado, né? Esse paninho na frente, nós estamos quase que acostumados a ler os lábios, sim ou não? Quando a pessoa põe a máscara ou vira para o outro lado, você fica assim, porque você mais ou menos já consegue ler o que ele está falando. Assim também é com Deus. Quando a gente começa a conviver com Deus, a gente começa a ter uma facilidade, que um pouco que ele fala e você já entende. Essa sabedoria, ela cresce em nós, e é isso que nós precisamos exercitar, crescer, né? Nós queremos viver todos os milagres de Deus na nossa vida. Nós queremos cura, libertações, transformações, prosperidade vinda de Deus, restaurações na área sentimental, vencer os medos. Para isso precisaremos aprender como funciona o mundo espiritual. A gente precisa ficar ligado. Como é que funciona isso tudo, né? Você reparou que Jesus curou pessoas de todas as maneiras? Ele cuspiu no chão, fez uma laminha lá, passou no olho do cego e mandou ele lavar. E ele foi, lavou e enxergou. Para outro ele já perguntou, o que é que você quer? Ele falou, eu quero enxergar. E ele falou, então enxergue. Existem certos comandos que acontecem e a gente aprende que em todos eles tem autoridade. E a autoridade é o comando mais forte para que todo aquilo realize. O Senhor chegou a cuspir no dedo e pôr no ouvido, e o homem ouvir, molhar o dedo, pôr na língua do gago, e o gago falar normalmente. Jesus fez umas coisas assim, que você fala, como ele fez? Na verdade, os sinais do que ele fez, estavam ligados à autoridade que ele tinha. Porque teve vezes que a mulher tocou na roupa dele, e ela ficou até meio sem graça, e ele falou, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude, e a mulher estava curada. Tua fé te curou, vai. Aí você fala, o que aconteceu? Não foi ele que tocou, foi ela que tocou nele. Então quer dizer que existe uma possibilidade, ou uma função de autoridade. E é aí que você começa a olhar para o pai, como uma criança olha para o pai. Quando você tem uma criança pequena e fala assim, pula, papai vai te pegar. Pula ou não pula? Pula, e se joga até perigosamente. Você tem que tomar cuidado, porque a criança se joga mesmo. Então, pula, foi. E aí você começa a entender o quê? Comunhão, unidade, confiança. Está tudo ligado. Com Deus é a mesma coisa. A gente começa a ter essa sensibilidade de intimidade, que traz essa comunhão e essa confiança, que quando ele fala pula, você pula. É a fé, é aquilo que você acredita, mesmo quando você não está vendo. E isso precisa assumir a nossa vida. É por isso que as nossas palavras são fortes, porque são palavras de fé, palavras de convicção. Se eu profetizo para alguém alguma coisa, eu profetizo com convicção, eu profetizo porque acredito no que vai acontecer. E é isso que faz a diferença. Quando uma vez eu era jovem, assim, jovem mas de falar, né, novo lá na igreja, e de repente eu fui perguntar para uma pessoa lá que era um pastor, eu falei assim, mas como é que vocês expulsam o demônio? Né? Ele falou assim, você vai o mais próximo possível da pessoa para ela te ouvir, e você determina que saia em nome de Jesus, mas fala crendo, fala determinando.
Assim como você fala com o cachorro quando você quer que ele saia da cozinha, que ele entrou na sua cozinha, você manda ele sair. Você fala para ele: sai, cachorrinho, sai. Ele, porque ele fala: esse cara é mais louco que eu, né? Ele fica até com medo de ser amor dele. Então, a tua convicção, o teu posicionamento, você chama a autoridade do Senhor através do nome dele e descarrega na medida da necessidade. E isso faz de você alguém que entende e que tem autoridade para realizar. Precisamos aprender como funciona o mundo espiritual. É por isso que eu estou falando para você algumas outras coisas, para que você chegue a ouvir a voz de Deus. Você entende como funciona o mundo espiritual. Eu estou andando de carro e eu ouvi um barulho, e o carro começou a fazer um barulho, cleque, cleque, cleque. Eu falei: tem um barulho estranho. Mas o que é cleque? Eu parei o carro, olhei, enfiei a cabeça embaixo, olhei, nada. Saí de novo, e ele cleque, cleque, cleque. Eu cheguei aqui no estacionamento da igreja, deitei embaixo do carro, olhei, vi 4 pneus, 4 rodas, um caninho, um negócio. Mudou minha vida em nada. Aí eu fui chamar o pastor Sandro. Pastor Sandro, seguinte, esse carro está com barulho, fazendo claque, tal, não sei o quê. Ele falou: é? Eu falei: é, e aí agora? Ele falou: agora eu tenho que dar uma volta aí para ver. De repente eu subo lá no escritório e vejo um doido aí dentro, fazendo quase looping aí dentro. Eu falei: o que ele está fazendo com o meu carro? Aí ele voltou, parou. Essa pedra entrou entre a proteção do não sei o que lá, do freio e não sei o que. Por isso que eu fiz aquele movimento e ela saltou. Está aqui a pedra. Eu falei: cara, para mim era um cleque. Eu cacei, não achei nada. O sujeito dá uma rodopia com o carro, volta com a pedra na mão e diz: estava aí. Quando você conhece, você sabe onde olhar. Quando você não conhece, você não sabe nem aonde olhar. Eu não sabia nem aonde olhar. Eu não sabia se estava dentro do porta-luva, no porta-mala, no motor, no câmbio, na roda. Se você não tem visão espiritual, você não sabe nem para onde olhar. Você não sabe nem quando você está sendo atacado pelo Satanás, ou quando há um comportamento humano que está gerando consequências ruins. Que a primeira coisa que a gente pensa é que o diabo tem autoridade para mexer em tudo, mas nem tudo ele pode mexer. Você lembra de Jó? Ele foi pedir para Deus para provocar o ungido do Senhor. E isso a gente às vezes não percebe, que nós às vezes estamos comprando brigas enormes, mas que não é tudo aquilo. Nós estamos permitindo que o nosso ego, o nosso orgulho seja atacado. Eu vi uma historinha assim, rapidamente falando na internet, há um tempo atrás, que eu achei interessante. O cavalo de um vizinho se soltou, entrou na chácara vizinha, e ele foi lá e pisoteou e comeu as flores da vizinha. A vizinha ficou muito louca, foi lá, catou a vassoura e deu no cavalo. E o cavalo saiu e foi para o outro lado. Aí o dono do cavalo do outro lado ficou bravo com a vizinha, bateu boca com ela e acabou atirando nela. Puxou o revólver e atirou nela, matou a vizinha. Aí o marido da vizinha não gostou de pegar a mulher dele, foi lá e matou o cara. E aí começou essa bagunça toda. Para resumir, né? Final, alguém diz assim: olha o que o diabo fez. E o diabo diz assim: eu só soltei o cavalo, não fiz nada. O cavalo que foi lá e comeu a planta dela. Agora o resto da briga é deles. É má formação de caráter. Porque você mataria alguém porque alguém, sei lá, bateu no seu cavalo com a vassoura? Ou você bateria no cavalo com a vassoura só porque ele comeu a flor? Você começa a pensar que o ser humano, a natureza dele é má. Então nós temos que ter uma identidade espiritual. Eu sei que vão me provocar, é verdade. Eu sei que vão tentar me tirar do sério, é verdade também. Eu sei que tem coisas que talvez eu nem consiga controlar, também é verdade. Por isso que a palavra de Deus diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, você pode irar, mas não pecar, está escrito.
Quer dizer que você vai ter aquele momento de agitação, mas quando você conseguir voltar à consciência, coloque tudo de volta no lugar, lembrando que há um Senhor sobre a tua vida, há um Deus sobre a sua vida. Perdoe, restaure, avalie, não queira tomar as atitudes intempestivas, conheça o reino espiritual para saber quando o inimigo está te provocando para que você perca o controle e seja atingido. Saiba, mas peraí, eu levantei de manhã com o pé esquerdo ou pé direito? Pé esquerdo. É porque eu sou canhoto, então eu tenho uma dificuldade com esse negócio que você nem imagina, né? E aí eu levantei com o pé esquerdo. E aquele dia e bem nesse dia, o marido foi lá e derrubou o meu secador de cabelo, a mulher aí quebrou o secador de cabelo dela, e ela lavou a cabeça e ela fala: acabou a minha vida, eu não tenho secador, e ela lavei a cabeça. Não é assim? Mulher não tem esse barato? Podia ter quebrado tudo, a geladeira, o fogão, mas não a chapinha, né? E aí você começa a perceber que talvez em outro horário, que talvez em outro dia, em outra situação, ela dissesse assim: se deu mal, agora você vai ter que comprar um novo para mim, bem feito para você. Mas naquela hora, e nós somos assim, nós temos que saber o que o inimigo tenta para nos tirar, para nos atrapalhar, para bloquear, para fazer tudo o que for necessário. Porque o pneu do carro, quando você vai de manhã lá, ele só fura quando você está atrasado e está chovendo. Não parece um negócio de propósito? E aí você faz o quê? Chuta o pneu, fala 4 palavrão daqueles que você não falava há muito tempo. Não é assim? Você fala: não é possível, só acontece comigo. Até Elias falou assim: Senhor, eu vou morrer porque não mataram os teus profetas, tal. Sabe o que Deus falou para ele? Menos, Elias, com você são 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Ele não enxergava mais ninguém, mas Deus falou para ele que tinha mais 7.000. E é isso que acontece com a gente. Se a gente começasse a prestar atenção no espiritual, a gente ia começar a entender que nós temos sim como lidar com essas situações. Nós temos sim como mudar muitas coisas através do espiritual, mas eu preciso estar disposto. Tem alguém disposto aí? Sabe aquilo que você não conseguia? Que você não podia? Que você achava que não saía, que não tinha como? Tem. Maior é aquele que está contigo do que tudo que está no mundo. Tem. Nós só precisamos acreditar. Fala para o irmão do lado: você só precisa acreditar. Por isso que precisamos aprender como funciona o mundo espiritual. Ninguém é melhor que Deus Pai, Filho e Espírito Santo para nos ensinar. Fica claro que eu vou precisar ouvir Deus para receber todos os seus ensinamentos e projetos. Eu preciso ouvir. Eu preciso, como é que eu vou dizer? Saber qual é a minha parte no projeto. Você já pensou nisso? Qual é a sua parte no projeto de Deus? Só teve um glória a Deus. O resto do povo falou: sabe que eu não sei? Não sei qual é a minha parte desse negócio, não. Vou falar: o irmão, ele trabalha no Banco Santander, né? No Banco Santander, gerente no Banco Santander. Você vai pegar ele fazendo faxina? Não é a parte dele. Você vai pegar ele de segurança na porta? De caixa lá no balcão? Por que não? Porque não é a parte dele. Ele foi contratado para exercer uma função. Não é que é melhor ou pior, mas cada um cuida de uma parte e no final tudo está cuidado. Quando eu vou para o espiritual, eu também preciso entender isso, que Deus chamou você para fazer coisas tremendas na terra. Mas tem gente que vai fazer coisas tremendas para pessoa. Tem gente que vai fazer coisas tremendas para algumas pessoas. Tem gente que vai fazer coisas tremendas para uma multidão. E aí você vai ter que se encaixar em alguma situação. Eu sou evangelista, eu sou aquele que presta socorro, eu sou aquele que ministra, eu sou quem eu sou nesse negócio todo. Porque tem uma área reservada de autoridade para você. E quando você entrar nessa área, é você que vai dirigir muitas situações.
E nós muitas vezes não temos prestado atenção nisso. Então fica claro que eu vou precisar ouvir a Deus para receber todos os seus ensinamentos e projetos. Mas como ouvir a voz de Deus? Isaías 45:11, olha o que ele fala: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. O que ele está falando? Perguntai-me as coisas futuras. Você tem paciência para perguntar o futuro para Deus? Ou você é daquele que só reclama pelo presente? Deus, amanhã eu tenho que pagar a conta, o senhor tem dinheiro aí? Não tem, que vai fazer? Como é que vai cair da onde esse dinheiro, Deus? O homem vai me cobrar amanhã, o senhor tem, não tem? Você nunca está preocupado com o futuro? Se hoje está faltando algo, é porque provavelmente a semente não foi plantada ontem. Quando eu tiver uma semente plantada, eu terei uma colheita. Mas quando eu vivo no desespero do momento, então eu sofro, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. O que eu vou resolver? Como eu vou resolver? Hoje eu posso estar sem dinheiro, tá legal, o que eu vou fazer depois? Qual vai ser a sua atuação? Estou dando exemplo. Qual vai ser a sua atuação? Hoje você tem um problema em casa, talvez com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, mas você vai querer resolver agora só esse problema aqui? Ah não, eu queria só que tivesse paz. Mas espera aí, e amanhã? E a semana que vem? Eu preciso fazer um trabalho de continuidade. Eu preciso semear para poder colher. Eu preciso mudar. Eu vi uma frase que se usa muito aí o pessoal, e estava escrito assim: se você não está feliz com a sua colheita, mude a sua semente. Sim ou não? Se você não está contente com o que você está colhendo, você vai ter que mudar a semente. Porque se você está plantando a mesma semente, você vai ter a mesma colheita. É isso que nós precisamos entender, que Deus nos dá essa liberdade. Ele está falando aqui: perguntai-me as coisas futuras. Senhor, eu preciso ter a sabedoria. Quando Salomão foi fazer aqueles 1000 holocaustos, sacrifícios, e aí Deus, aquela mesma noite, apareceu para ele. Sabe o que ele pede? Ele podia ter pedido muita riqueza, ele podia ter pedido vencer os inimigos, ele podia ter pedido uma porção de coisa. Ele pediu sabedoria. Deus se agradou tanto dessa palavra, dessa colocação, que falou para ele: como você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e riqueza. Uma pessoa com a riqueza sem sabedoria pode perder tudo. Uma pessoa com a sabedoria e com a riqueza, não tem nada que possa atrapalhar ele. E nós muitas vezes precisamos perguntar: Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso entender o que eu vou fazer, porque a mudança que eu fizer hoje vai trazer a colheita de amanhã. A palavra de Deus diz para nós ensinarmos, né, as crianças, seus filhos, no caminho que ele deve andar, porque depois de alguns anos ele não se desviará dele. O que ele está falando? Você não quer seu filho drogado? Você não quer sua filha prostituta? Você não quer de repente que se torne, ande com qualquer um e se perca? Ensina ela desde pequenininha a ser cristã. Por quê? Porque a orientação cristã foge dessa situação, dá força para ela dizer não, dá a ela temor de Deus. Então você não vai precisar ficar no pescoço. Por quê? Porque se ela tiver realmente a palavra diária, se ela tiver hábito, quando vier a prova, ela vai dizer: opa, isso não é. Quando a gente ensina uma criança, a gente fala: tudo aquilo que separa você de Deus não é bom. Então ele vai ter um parâmetro: me separa de Deus? Não é bom. Eu já sei que não é bom. Eu não preciso dizer para ele se é filho do Zé, do Antônio, do Pedro, do João, da Maria. Não. Ela vai começar a ter uma outra avaliação. Por isso que eu falo, aí entra o espiritual, o conhecimento de Deus. Perguntai-me as coisas futuras, acerca da obra das minhas mãos. E ele completa dizendo: acerca da obra das minhas mãos. Ou seja, eu preparei a terra e dei na sua mão e disse para você, ser humano, domine sobre a terra. Agora, quando Deus disse domine sobre a terra, o que ele queria dizer com isso?
monta 5 fábricas, monta um monopólio, fica muito rico, coloca um monte de gente para trabalhar e judia todo mundo, toma mesmo, coloca preço baixo, faz eles ficar dependentes. Foi isso. Ele disse assim: você vai dominar sobre a terra, vocês vão ter autoridade para viver bem. Viver bem não quer dizer só bolso cheio. Viver em paz, ter uma família em paz, ter um relacionamento em paz, ter filhos em paz, poder ter tudo aquilo que for necessário. É por isso que ele fala muito mais de prosperidade do que de riqueza, porque a prosperidade é você ter tudo que você precisa. Se você quer ter muito, trabalha com muito, precisa de muito, quem precisa de caminhão anda com caminhão, quem precisa de carro normal anda com carro normal. Não é, eu sou uma pessoa, vamos dizer, que não precisa de um caminhão, mas eu tenho que ter um caminhão. Não, prosperidade é se eu tenho necessidade, eu vou ter o caminhão. E é isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Pergunta-me as coisas futuras e acerca da obra das minhas mãos. Deus quer contar para você, é verdade. Ele quer contar para você, Ele quer mostrar para você que todas as possibilidades já existem, que as tuas necessidades têm resposta para todas elas, que há uma saída estratégica para você vencer, mesmo no meio da tempestade, no meio das coisas mais difíceis. O Senhor te convida a vir conversar com Ele. Deus não tem nada contra você fazer perguntas. Na verdade, Deus gosta de diálogo. Você sabia que Deus gosta de diálogo? E por que o pessoal fica no monólogo? Você vai lá, ajoelha na beira da cama, e até ensina os filhos, né? Ajoelha aqui, filho, ajoelha. Então o Senhor abençoa, e cuida, e abençoa, e dá o sono. Senhor, cuida do papai, da mamãe, da vovó, da titia, do sapato velho, cuida do cachorro também, do gato, cuida do carro. Ele não é flanelinha, irmão. Deus não é flanelinha para ele ficar lá, cuida. Estou olhando, vai lá que eu estou olhando, dá um troco aí. Não. Ele quer conversar com você, Ele quer que você vá lá e diga para Ele o que é que você precisa, mas também Ele quer que você ouça a resposta que Ele tem para a tua vida, sabe? Ele quer que você pare, não só fique falando, Senhor, amanhã vai ser difícil, eu estou sem dinheiro, como é que vai ser? Estão querendo mandar o pessoal embora, eu vou embora, não vou embora. Você ora primeiro lá o Pai Nosso e fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois você vai lá e fica preocupado se o cara vai te mandar embora, não vai te mandar embora. O Senhor abre porta onde não tem, e a porta que Ele fecha, ou eu confio ou não confio. E aí eu preciso começar a ter intimidade para ter a atividade necessária espiritual. E é isso que precisa mudar na gente. Nós não estamos lá para reclamar, nós estamos lá para transformar. Minha vida transformada nas mãos de Deus, né? Ele gosta de diálogo, olha o que ele fala em Jeremias 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ainda cerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmão, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe o que Deus estava querendo com Jeremias? Que um lero, uma conversa. Louco, né? Sabe o que é louco? Porque a palavra do Senhor veio a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Sabe que ele estava? Preso. Já pensou? Você está preso, está numa situação que o seu povo, né, o povo de Israel, estava totalmente subjugado, e de repente Deus vai lá e fala para ele: ô Gerê, seguinte, mano, a gente pode levar um lero legal, clama a mim, fala comigo. Você está aí sozinho, na solidão, entristecido, chateado, angustiado, porque as coisas estão pegando, porque o homem está matando todo mundo lá fora. Mas clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu tenho a resposta que você precisa. Eu vou te contar o que vai acontecer. Você pode estar encarcerado, mas eu não estou. Deus não está com problema, quem está com problema é você.
Será que você consegue entender isso? Quem estava preso era Jeremias. Deus não estava preso. Quem está desempregado é uma pessoa, não é Deus. Quem está sem dinheiro pode ser a pessoa, mas não é Deus, porque Ele é dono do ouro e da prata. E aí eu começo a entender que muitas vezes eu estou misturando as coisas. Eu não estou entendendo que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é tremendo, glorioso, fiel, justo, verdadeiro. Ele pode todas as coisas, a Ele nada pode ser impedido. Eu preciso olhar para Ele como o Senhor. Ele é o Senhor. Ele quer ser o consumador da sua fé. Ele quer fazer parte dos seus projetos. Você já pensou em colocar Deus nos seus projetos? Você quer montar um negócio? Deixe Deus entrar como seu sócio. Você quer de repente casar? Deixe Deus entrar como a terceira pessoa do casamento. Esse é o único que pode entrar e não traz problema nenhum. Apóstolo, mas o meu marido, mas a minha esposa, eles não gostam de crente, eles não gostam de Deus. Irmão, Deus, primeiro Ele é Espírito. E só enxerga Deus quem tem visão espiritual. Então não adianta. Você não precisa contar para a pessoa. Você precisa contar para Jesus da pessoa. Porque quando Ele entra, as coisas mudam. Sabe o que diz da palavra de Deus? Que a palavra de Deus é como a marreta que esmiuça a penha. Tradução: martelo que quebra a pedra. Ou seja, não existe coração duro para ela. Só que tem a hora certa, o momento certo e o jeito certo. E aí você faz como a bispa usa essa frase constantemente com meus filhos, com o pessoal que ela conhece. Ela fala assim: pede para Deus preparar a cena. O que é preparar a cena? É aquele momento que não é você que vai pedir, é a pessoa que vai pedir alguma ajuda para você. E aí você vai poder usar, falar, fazer o que você quiser. Eu lembro uma época, eu tinha na rua que eu morava ainda, 2 casas atrás do que eu moro, e o camarada pitava jogo, ele era da Federação Paulista, né, não sei o que lá, e ele, a mulher dele era crente, ele chegou a bater nela, o cara muito machão, aquela coisa toda, né, e aí ele pegou e falou para ela assim, que não aturava crente, isso, aquilo e tal, só que ele estava sem receber das prefeituras aí que ele prestava serviço, já há algum tempo, e aí ele estava lá, sentou no sofá, minha vida, quer resolver sua vida? E ele pegou e falou: como assim? Eu chamo agora aquele pastor que mora aí umas casas para baixo, eu não gosto dele. Bom, você não quer resolver sua vida? Não, eu preciso. Então, quer ou não quer? Não quero. Eu chamo ele, ele vem aqui, faz uma oração por você, e você vai receber o seu dinheiro. Aí ele ficou, né? Mas aí ele pensou: eu não gosto do cara, mas se o cara tem essa intimidade com Deus, pode. Aí me chamou. Aí eu cheguei lá, tudo bem? Tudo bem, por quê? Eu falei: não sei, por que vocês me chamaram aqui? Acho que você quer falar alguma coisa. Eu sabia que era, mas eu fiz ele falar, né? Eu falei: pode falar. Aí ele falou assim: não, minha mulher já deve ter falado com você. Eu falei: não falou nada, só falou que você queria falar comigo, então fica à vontade. Não, porque veja, cara, seja simples e rápido, que eu tenho mais o que fazer. Ele que está precisando. Aí ele foi e falou assim: acontece o seguinte, prefeitura de Soberano, prefeitura de São Caetano, não sei o que lá, pessoal devendo dinheiro para mim, e tal. Falei: você acredita em Deus? Ah, vai começar com essa história? Falei: então estou indo. Não, peraí, eu estou aqui em nome de Deus, filho. Você tem que escolher. Quer ouvir, não quer, problema seu, mas eu estou em nome de Deus. Aí ele falou: não, tudo bem, desculpa aí, tá bom. Falei: é o seguinte, eu vou orar e Deus vai responder. Só que é o seguinte, depois disso você vai falar que acredita em Deus. Eu quero ouvir da sua boca, e eu quero que você vá na igreja e fala para as pessoas isso. Ele pegou e falou assim: você está pedindo muito. Falei: o dinheiro que está lá não vale a pena? É pouco? Deixa ele lá. Não, eu falo. Joelha aí. Não, ajoelha. Ele ajoelhou. Porque aquela hora é a minha vez, né, irmão? É a minha vez. Ele ajoelhou. Ajoelhei do lado dele. Falei: Deus, esse homem não confia nada, não quer nada e tal, mas o Senhor é Deus. E eu vou pela tua misericórdia
Senhor, o Senhor vai tocar em quem for necessário. E falei tudo que eu imaginava. Saí de lá, ele falou, e agora? Eu falei, agora busca lá que vai vir a resposta. 2, 3 dias depois ele volta, não é que deu certo? Eu falei, pois é, quem é que é Deus mesmo? É verdade o quê? Quero ouvir a frase inteira. Aí ele foi, falou, é verdade, só o Senhor é Deus, Jesus Cristo é não sei o que e tal, vamos lá na igreja falar para o pessoal lá. Aí ele chegou lá na porta, eu estou querendo falar aqui, tá? Irmão, Deus opera até com os miseráveis, opera. Agora, quem é você? Porque alguém tem que ter coragem para fazer o negócio, não tem? Eu poderia falar assim, eu não vou entrar no enrosco com esse cara, não, pelo amor de Deus, não. Amado, só o Senhor é Deus e não há outro. E quando a gente vai para essas pelejas, a gente vai dizendo, Senhor, faça o que for necessário. Ele não ficou na igreja, mas toda vez que ele me via, ele falava, tudo bem. Antes ele era, tudo bem? Aí, tudo bem, foi baixo cabeça mesmo. Ele está falando com o homem de Deus. Sabe por quê? Não é orgulho nosso. Nós representamos a Deus. Você representa a Deus. E a tua verdade tem que ser Deus, né? Permita que Deus compartilhe seus projetos com você. Olha o que ele fala em Apocalipse 22:12: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Para dar a cada um segundo as suas obras. O que é que você tem feito, sujeito? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, se ele está falando aqui que ele vem sem demora e que ele traz a recompensa, é para dar a cada um, mas é segundo aquilo que você tem feito. Já pensou nisso? É verdade, apóstolo, eu não tenho feito nada. Então, mas ele vai dar, conforme a sua... É melhor fazer, sim ou não? Entender a manifestação de Deus nos dá coragem para fazer. Apóstolo, mas eu não sou bom para pregar para multidões. Você não precisa pregar para a multidão, cara. Conte seu testemunho para alguém que você conhece, já é o suficiente. Conte a mudança que Jesus fez para uma pessoa. Já começa uma mudança muito grande no seu coração. Você já começa a alimentar um novo tempo, né? Ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é autor e consumador da nossa fé. É por ele que nós vivemos, né? E o Senhor só se compromete a ser o ômega se ele tiver sido o alfa na sua vida. O ômega é o fim, o alfa é o princípio. Ele só é o fim contigo se ele for o princípio, ou seja, se ele for a base, se ele for a raiz, né? O que você quer dizer com isso? Vamos a um exemplo. Você comprou a casa, perguntou para Deus? Não. Fez do seu jeito, de qualquer jeito, quando você achou que devia. Aí, não consegue pagar a casa. Você vai fazer o quê? Orar para Deus. Ele foi o princípio, e agora você quer que ele seja o fim, que ele se responsabilize. Então ele somente se torna aí, né, o fim quando ele é o princípio. Então tudo que você fizer, ore, coloque Deus, participação, né? Eu brinco sempre, a bispa às vezes a gente vai, vamos viajar, não vamos, não vamos, ela vai lá orar. Senhor, o Senhor quer viajar? O Senhor quer trocar de carro? O Senhor quer comprar uma casa? O Senhor quer... Ela ora sempre perguntando para Ele, por quê? Aonde nós formos, nós queremos que Ele esteja junto. Se Ele não for, melhor nós não irmos, melhor a gente não mudar, melhor a gente não criar problemas, porque Ele é o alfa e o ômega. Então Ele vai estar com você todas as vezes que você começar com Ele, Ele finaliza com você, te dando a condição e a vitória que você precisa. Está dando para entender? A fé não vem do teu positivismo, mas a fé vem por você ouvir a Deus. Quando você ouve a palavra, Romanos 10:17, de sorte que a fé
é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então ela se monta em cima daquilo que é a palavra. Você precisa ouvir mais a palavra, se firmar e conhecer mais de Deus, porque aí você sente graça para passar pela situação. Será que pela sua emoção, né? Muitas vezes as pessoas pensam nisso, né? Não vai ser pela emoção. Não, mas será que não é pela emoção? Não, a emoção não é fé, a emoção é momento, e nós agimos por momento. Preciso estabelecer a fé de Cristo em mim, porque se Ele disser que vai realizar algo na minha vida, sua palavra em mim se sustentará. Se Ele falar para você, vai acontecer, ainda que você seja fraquinho, pode ficar tranquilo, ficando na posição, vai acontecer. Isso precisa estar em nós, né? Então, como ouvir a voz de Deus? Primeiro, de espírito para espírito. Romanos 9 fala assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Então, peraí, eu digo a verdade, não minto, mas há uma ligação entre o espírito do homem e o espírito de Deus. Então eu posso ouvir a palavra quando eu me entrego ao Espírito Santo, quando eu busco o Espírito Santo, né? O propósito, ou o próprio Espírito dá testemunho. Isso é importante ficar gravado em nós, que Ele tem essa força para testemunhar em nós, para nos dar discernimento. Alguém já leu os dons? Já viu os dons? Os 9 dons que estão lá em 1 Coríntios 12? Se você não leu, lê depois. Você vai ver que tem dons lá de revelação, e cada um deles tem uma razão para ser. Tem o dom de cura, tem o dom de maravilhas, tem a interpretação de línguas, tem aqueles dons, é para todos nós. Fala para a pessoa do lado, é para você também. Porque ele pensa que, o apóstolo interpretou as línguas só. Não, é para aquilo que for útil. Então, se for útil, vai ser usado. Nós temos que estar preparados para deixar o Espírito Santo trazer referência para nós, demonstração para a gente, daquilo que Ele tem preparado. A gente ora pedindo para Deus: Espírito Santo, eu preciso saber se eu devo ou não devo fazer isso. Mas como é que eu vou fazer isso, apóstolo? Eu estava numa feira na Anhembi uma vez, e eu tinha que contratar um outro gerente, um profissional, e me apresentaram uma pessoa, e eu falei: nossa, o cara está perfeito, ele é a luva e a mão, é o cara. Só que eu pensei, falei: nem orei, né? Não vou fechar agora. Falei: amanhã eu te respondo, tá ok? Tá ok, tal. Peguei o carro e saí de lá de noite. E aí eu falei: e agora? Preciso orar para saber. Aí eu falei: Deus, Espírito Santo, me ajuda. Se for para contratar ele, eu não vou esquecer dele daqui até a minha casa. Mas se não for para contratar, o Senhor vai apagar da minha mente. Quando eu estiver abrindo o portão, o Senhor vai me trazer ele à mente. Apagou, esqueci do cara. Cheguei lá, quando eu desci do portão, na época tinha chave do portão, eu desci, quando eu enfiei a chave lá no cadeadinho, eu lembrei dele. Falei: não é para contratar. Dias depois eu fiquei sabendo que ele estava fazendo uma opção de outras coisas erradas, escondido, né? Mas fazendo uma opção de coisas erradas. Aí você fala assim: não é mais fácil? Fala a verdade, não é mais fácil? Quando você vai contratar e você procura, deixa eu ver o currículo dele, o cara é bom. Aí vou perguntar para o Zé: ele é bom? Lá na empresa ele foi bom, então tá bom. Aí você fala: vou dar para o RH do céu. Senhor, me diz aí. E ele diz assim: negativo. E daí você descobre depois que não era uma boa escolha. Aí você fala: puxa vida, eu enxergo alguns metros, ele enxerga em todos os lugares. Melhor entregar para ele o trabalho, melhor confiar nele. Por isso nós precisamos ter essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, para que Ele responda. Precisamos ficar atentos com as vozes externas. Lembra que Satanás foi até Jesus para tentá-lo? Você lembra disso? Que depois que Jesus foi batizado, ele foi levado ao deserto. Quem foi lá tentar ele? Satanás. Pô, se ele tentou Jesus, ele não vai tentar você? E aí nós temos que neutralizar essas vozes que não são vozes do mundo. Quantas vezes você já ouviu palpite? Já ouviu palpite?
Então você vai fazer uma coisa que chega, não, se fosse eu fazia assim. Não, por que você não faz assado? Não, paga. Zera essas vozes aí e ora, porque Deus vai responder para você. Você vai começar a neutralizar tudo aquilo que possa roubar a tua intimidade. Por quê? Porque você está olhando pelo Espírito. Então agora você vai se dar a entender. Precisamos ficar atentos com as vozes externas, né? Isso pode prejudicar. Você precisa treinar o seu interior para calar as outras vozes que não são de Deus. Quanto mais você tiver intimidade com Deus, mais você vai perceber quando vier alguma coisa que não é de Deus. É muito fácil isso. Parece difícil, mas não é difícil. Você vai perceber que você vai querer ouvir mais e mais a voz de Deus, porque aí você ouvirá Deus falando. Segundo, né? Pelas Escrituras, forma de interpretar a voz de Deus, pela Bíblia. Você tem a Bíblia, não tem? Sim ou não? 2 Timóteo 3, essa foi só para acordar. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vou até ler de novo, hein? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As Escrituras nos ensinam que teremos dias bons e dias maus, e que seremos apoiados e guardados por Deus para vencermos os dias maus. Então a Bíblia não esconde. O próprio Jesus falou: no mundo tereis, mas tende bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer também. Ele dá essa capacitação, né? Temos que acreditar nas Escrituras como regra de fé e prática. A Bíblia não é um livrinho, a Bíblia é uma instrução, é um manual, é uma, vamos dizer assim, uma determinação para que a gente erre menos. A gente vai errar mesmo assim? Vai, meu irmão, vai, porque nós somos humanos e temos nossas imperfeições, porém vai diminuir quanto mais você estiver ligado ao Senhor. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus é a Bíblia, está escrito lá. Isso é muito forte, né? A voz de Deus quer ministrar você todo dia, mas você tem que tomar um cuidado. Ouça bem, cuidado. Se o que Deus falou para você não condiz com a palavra, então não foi Deus que falou. Se Deus falou, se você fala assim: não, Deus falou para mim. Um dia uma mulher chegou aí para mim e falou: olha, apóstolo, ora por mim e tal. Eu falei: por que, irmã? Será que você percebe que tem alguma coisa? O Espírito Santo está falando, né? Cuidado, né? Tocando pi, pi, pi. Aí eu falei: por que, irmã? Ela falou assim: não, porque Deus falou para mim para largar do meu marido, para casar de novo com não sei quem lá. E aí? Você fala, vai de retro ou sai Satanás? Irmão, onde está na Bíblia isso? Se eu orasse, eu me matava depois. Eu falei: não é possível que eu vou orar por um negócio desse. Mas tem gente que é tão frágil no conhecimento, que de repente falou. A gente pensa que é brincadeira, né? Um dia uma pessoa separou do marido, nem tinha separado direito, deixou o marido lá, não queria mais ele, estava até indo em casa, os dois, e a mulher veio falar comigo, e ela conhecia, nasceu em berço evangélico, já veio falar comigo assim: não, eu quero dizer para o senhor e tal. Eu falei: o quê? Não, porque eu tenho o direito de ser feliz. Bacana. E? Então eu estou me separando do meu marido. Eu falei: e? Aí agora eu estou namorando com uma outra pessoa. Eu falei: e eu tenho o direito de ser feliz. Eu falei: no céu ou no inferno? Aí ela falou: só toma cuidado como o senhor fala comigo, porque o cara que eu estou namorando é pastor.
Eu falei, legal, muito legal. Eu falei assim, você vai para os quintos dos infernos numa boa. Agora só avisa ele que ele vai junto. Aí ela falou assim, o que você está pensando? Eu fui lá, catei a Bíblia, abri, comecei. Falei, agora você faz o seguinte, diz para ele se ele é de Deus mesmo, para ele vir falar comigo. Fala para ele que eu atendo ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Se ele é homem para falar, que ele venha. Porque esse cara não passa de um demônio. Está estragando o casamento, dando uma de bonzinho, um pastor, e dizendo que tem direito de ser feliz. Aí ela falou assim, não, eu vou falar. Eu falei, vai mesmo. Quero ver, estou pagando, essas coisas me deixam muito indignado. Disse veio. Sabe o que ela falou? Que ele resolveu acabar com o negócio. Acabou o relacionamento. Aí eu falei, agora você pega o seu marido, traz seu marido aqui, nós vamos orar juntos, para quebrar esse pensamento podre que colocaram na sua cabeça. Está com o marido até hoje. Aí você fala assim, o que é que o mundo tem que colocar essas informações que não batem com a Bíblia? E uma pessoa que nasceu em berço evangélico, conhece a palavra, foi ministrada, sabe tudo, de repente aceita, é o que eu falei para ela, só pega a Bíblia. Querido, se está fora da Bíblia, está fora do reino de Deus. Se você falar assim, mas ela pode? Lógico que pode, o mundo está cheio de gente pervertida por aí, pode tudo. Agora você tem que escolher, você quer ir para o céu ou não? Você quer estar em Cristo ou não? Porque o que nós estamos vivendo hoje, tudo que você vai falar na Bíblia, mas você não pode falar que não pode beber, não pode falar isso, porque senão alguém fica chateado. Pode homossexualismo? Não pode. Não pode ter que falar, não fala, senão você vai ser preso. Pode, peraí, irmão. O céu não é dirigido pela terra. Os homens podem criar a lei que eles quiserem. Vamos comer criança, sei lá, de repente assada? Pode criar o que quiser, mas entrar na presença de Deus, eu te garanto, não entra. Não entra. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com Deus. E é isso que nós estamos percebendo, que o mundo está tentando enfiar a goela abaixo naqueles que conhecem a Bíblia, um mundo podre. Isso não funciona. Por isso que eu estou dizendo para você, quem tem conhecimento da palavra vai viver pela palavra. Se o que Deus falou para você não condiz com a palavra, então não foi Deus que falou. Seja humilde para voltar e orar, para voltar e falar com Deus de novo, porque não tem outro jeito. Terceiro e último, através do corpo de Cristo. Quando a gente fala corpo de Cristo, o que a gente está falando? Da igreja, né? Da igreja. A Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas, né? A Bíblia nos ensina que Jesus gosta de andar em grupo, porque a força será maior. Então ele gosta de, lembra, ele pegou os 12, andava com ele, Jesus andava com ele, depois foi crescendo, 72 em 2, foi crescendo 500, e aí cada vez que o povo se juntava, mais unção fortalecia eles e levava eles, né? Então isso é muito, muito importante. Ele vai crescendo na fé, na determinação, no projeto, na realização, mas na presença de Deus. O povo unido tem que ter essa visão. Provérbios 11:14 fala assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então quando a gente fala assim, eu não sei se vou ou não vou, mas se ele juntar um grupo de oração, pessoas que têm a mesma fé, automaticamente as pessoas podem pegar a Bíblia junto, orar junto e alcançar um objetivo. É por isso que você vê que a gente está ministrando para muitas pessoas aqui, um grupo, porque nós somos um corpo, nós recebemos uma orientação, nós temos uma mesma visão, nós temos um fortalecimento. Isso as pessoas às vezes não entendem, né? É difícil. Quando uma pessoa fala sozinha, não faz eco. Eu fui naquele shopping em Santo André, da Industrial, e quando eu cheguei lá, a gente viu aquele banheiro que eles fizeram, né? O banheiro de todos, entra homem, entra mulher, entra criança, entra todo mundo. E hoje uma moça filmou lá dentro, né? Ela falou assim: me senti muito constrangida, tinha vários homens e uma mulher só lá dentro, e aquela coisa toda, e os homens, é natural, né? O homem tem essa maneira de falar bobagem, de brincar. O pessoal que é do mundo, falar palavrão para eles é a mesma coisa que bater palma, eles falam mesmo, não tem. E ela falou, um constrangimento, criança, não sei o que e tal.
Agora, se diz que tem mais cristãos do Brasil e mais pessoas que cuidam da família do que pessoas que, né, gostam desse negócio de ideologia de gênero, etc., por que acontece isso? Porque está faltando que o corpo de Cristo se una. O corpo de Cristo se una. Sabe por quê? Eu aprendi há muitos anos atrás que homem, quando vai fazer xixi, normalmente molha a tampa do vaso sanitário. Sim ou não? Faz umas artes assim. Então, por isso, tinha um banheiro de mulher, um banheiro de homem, para que não haja contaminação, para que haja liberdade, para que aquela coisa toda. E aí alguém muito inteligente, inteligentíssimo, coloca todo mundo, criança, homem, mulher, tudo no mesmo banheiro. É higiênico isso? Eu não vou falar nem do lado sexual, porque hoje está todo mundo tão esperto, mas até como higiene é uma idiotice. E aí você fala assim: cadê os defensores? Cadê as mulheres mesmo? Aquela liga das feministas, né, quase nazistas, cadê elas? Cadê? Não existe, tudo covarde. Ninguém vai lá para falar: peraí, não vai fazer isso não, isso é anti-higiênico, isso é perigoso. Alguém abusar de uma criança, ter alguma coisa, como é que faz? Só que hoje nós estamos vendo a visão de congregação se perdeu. Sabe quando se perdeu? Quando todo mundo, quem é que tem aí um WhatsApp? Você reparou que tem 4 pessoas sentadas na mesa para almoçar e cada um está, e eles conversam? Começou a se tornar autônomos, sozinhos. Antigamente era quase que um por todos e todos por um. Juntos somos mais fortes, venceremos. Os grupos iam almoçar na empresa, alguma coisa, e aquele grupo de gente andando junto, falava até demais, aquela coisa toda. E hoje, cada um cuida de si. E aí esse pessoal infiltrado, que só faz bobagem na terra, tem total liberdade de fazer o que eles querem, porque as pessoas não se relacionam. Essa moça teve coragem, foi lá, filmou e colocou: eu vim aqui fazer um curso, mas eu estou possessa, né? Porque ela foi lá fazer um curso e quando ela foi usar o banheiro, deparou com aquilo. Aí você fala assim: o juiz lá que deu a liberação lá, né, acho que foi em Minas e tal, não sei o quê. Quem é esse sujeito? Quem é uma pessoa para deliberar por toda a nação? Mas por que não acontece nada? Porque toda a nação entrou embaixo da mesa. Então as pessoas aí acham que são donos de tudo e são apenas funcionários nossos. E aí você fala assim: se toda essa grande nação não concorda, por que isso acontece? Porque nós não tomamos nenhuma atitude para corrigir. A atitude que eu falo não precisa matar ninguém, nada disso não. É simplesmente todo mundo escrever lá para os caras: ó, sem palhaçada, vamos ver esse negócio aí. Só que todo mundo se encolhe. Chega lá: ah, que absurdo, e vai embora. O outro: ai, que absurdo, vai embora. Outro: ai, que absurdo, vou embora. Vai todo mundo para a porta do shopping, fecha a porta do shopping. Acabou. Fica na porta, faz um piquete. Ninguém entra. Aí eles vão falar: pô, acho que a gente fez besteira. Então, certas coisas, elas são fortes espiritualmente e são fortes secularmente. E a gente nem percebe, né? Quando a gente começa a ver, peraí, uma pessoa sozinha corre muitos riscos. Jesus demonstra a importância que ele dava ao trabalho em grupo, a força. Lembra ele ali naquela multiplicação do pão e dos peixes lá? O que ele faz? Chegou lá, os discípulos dele falaram o quê? Jesus, despede todo mundo, porque não tem rango para todo mundo, ninguém vai dar para todo mundo, deixa eles embora. Ele olhou para eles e falou o quê? Dai-lhes vós de comer. O quê? A gente tem 5 pãezinhos, 2 peixinhos, e como é que vai ser isso? Ele falou: vou mostrar para vocês. Junta todo mundo aqui, senta de 50 em 50 aí, já faz, traz aqui. Levantou para o alto, apresentou para Deus, todos os 12 com ele. Aí ele deu em cada cesto uma quantidade. Eles saem com aqueles 12 cestos, servem 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e aí eles voltam com 12 cestos cheios. A óleo normal, natural, dá para fazer isso? Não dá. Mas quando houve uma comunhão com Deus, ligou o povo a Deus, eles recebem o que? A resposta.
Nós precisamos estar preparados para andar no caminho do Senhor e ouvir a voz do Senhor. Sozinhos eles não conseguiriam fazer o milagre. Eles precisaram do menino que tinha lá o lanchinho dele. Eles precisaram de Jesus estar orando para o Pai. Eles precisaram dos próprios apóstolos para distribuir. E aí todos foram alimentados e ainda sobrou. O jovem que talvez comesse o lanchinho e terminasse, não desse mais do que aquilo, ele comeu o quanto ele aguentou. Pode comer à vontade. Então sozinho era somente um lanchinho. Junto com Jesus, toda a multidão foi alimentada. Toda a multidão. Nós, juntos com Jesus, tudo que você precisar vai acontecer. Sua casa vai ser abençoada, sua família vai ser abençoada, seu trabalho vai ser abençoado. É isso que precisa entrar no nosso coração, essa convicção, né? O livro de Eclesiastes nos ensina algo especial. No capítulo 4, versículo 9, ele fala assim: melhor é serem dois do que um, porque tem muito melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quando a gente está junto na oração, no apoio, na fé, na visão, se um está indo para o caminho errado, o outro apoia para voltar, para retornar, para fortalecer, para ter argumentos. Nós pensamos que não, mas é muito importante, né? Porém, para darmos juntos, no nome de Jesus, teremos que derrubar nosso orgulho pessoal. Juntos faremos proezas. Cada um do grupo liberará este rio com um som pessoal, unido aos seus irmãos. Juntos levantaremos o barulho de muitas águas. Juntos a gente consegue fazer coisas tremendas. Sozinhos a gente faz algumas coisas. Então está na hora de a gente mudar esse caminho, esse comportamento. O cumprimento desta comunhão para a realização passará por aprendermos a nos submeter às lideranças dos nossos orientadores. A gente está aqui falando para você da palavra. O que você precisa? Reler essa palavra na sua casa, pegar a Bíblia, ensinar os seus filhos, pegar o seu marido lá, orar com ele. Ah, mas ele não gosta muito de orar. Ele não precisa gostar muito. Quando ele estiver lá, você faz uma oração que seja breve, para que ele comece a ser transformado através da oração. E pela esposa a mesma coisa, coisas breves, mas que possam fortalecer. Atenção, orgulhoso escolhe de quem aprender, o humilde aprende de quem Deus lhe enviar. Então orgulhoso, ele que escolhe, não, eu não gosto desse cara, não, sabe, eu não sei, quando ele prega eu não sou muito chegado. Mas o humilde, ele aprende de quem Deus lhe enviar, ou seja, ele fica ligado no que está sendo falado. Se é bom, ele absorve. Ele não fica preocupado se satisfaz o seu ego, ele fica preocupado se transforma a sua vida. Essa é a mudança. Juntos nós somos mais fortes para entender e viver Cristo em nossas vidas. Sem o orgulho, com unidade, estaremos prontos a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter essa convicção, estar prontos. Então, primeiro, você precisa, para ouvir a voz de Deus, estar de espírito para espírito, o Espírito Santo para o seu espírito. Segundo, pelas Escrituras, pela palavra. Terceiro, através da igreja, do corpo de Cristo, da palavra ministrada, do compartilhar da oração. Amém, amado?